chegamos meio de supetão hoje, né? Eu estava numa reunião da USE, lá no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, trabalhando com representantes das casas espíritas de Ribeirão Preto e da região, sobre assistência espiritual na casa espírita. O nosso tema hoje foi o passe. Nós criamos um fórum para troca de ideias e esclarecer dúvidas, em que representantes de casas espíritas vão lá conversar conosco. O mês que vem nós falaremos sobre vibrações, depois em dezembro falaremos sobre a exposição evangélica no Centro Espírita e faremos um fórum ainda esse ano sobre atendimento fraterno na casa espírita, que é a recepção das pessoas no centro. Vai ser um prazer. Nós vamos falar um pouquinho hoje ainda sobre aquele texto que estamos falando, né, do móvel das ações humanas, e trabalhamos nos últimos domingos a ação da prece, né, de que forma a prece atua no sentido de fazer com que a gente se fortaleça para esse verdadeiro duelo entre forças vibratórias em que estamos mergulhados o tempo todo, né? Então a gente nasce, vem aqui para o mundo, reencarna, e o tempo todo nós estamos sujeitos a essas vibrações, né? Sugestões de espíritos, né, que nos convidam a N coisas. Tem espíritos que ficam assim no ouvidinho da gente: você não vale nada, essa vida não serve para nada, não é? Você não tem razão para viver, você é um livro, você não é nada. Tem gente que, aí a pessoa vai, né, ela fala: nossa, é verdade, eu não sou nada, né? O problema é que não é um nada filosófico, porque existe assim: eu sou um nada, e há uma altivez, né? Porque isso é a coisa do gênio, do sábio, né? Sou um nada. Não, esse é um negócio para baixo mesmo. Você não é importante, ninguém te ama, você nasceu para sofrer, para se ferrar na vida mesmo. E a pessoa vai, né? Não é? Vai acreditando naquilo, entrando num desespero, etc. e tal. De repente a gente já comeu, já está satisfeito, já está tudo certinho. Aí vem o espírito perturbador, que gostava de comer aqui, está louco para sentir o sabor daquele doce gostoso, fala assim: fim de semana, você vai deixar só aquele pedacinho? E às vezes é aquele pedacinho que te deixa lembrando dele 4 dias. Você vai, você não queria, você estava quase disciplinado, mas bem e tal, né? Às vezes você não ia falar, a pessoa chegou com aquela roupa estranha, ou com aquele cabelo, você não ia falar, né? Mas a vida está meio sem graça, você está com uma colega, fala assim: comenta com a outra, o cabelo, o vestido estranho. Você, né, você até tenta, não, mas tem uma hora que você cede, né? Nossa, que vestido, hein, você viu? Pronto, já acabou. Ou seja, a gente está o tempo todo, a gente é meio escravo dos perturbadores? Não. Nós o tempo todo temos liberdade para dizer não. O problema é que, como dizia aquela personagem de humor da Globo, a gente gosta. Por que os espíritos perturbadores ainda têm tanta influência sobre nós? Porque nós somos iguaizinhos a eles. Nós somos muito parecidos com eles. Por isso que a gente tem tanta afinidade e por isso que a gente erra tanto. Então, qual é a maneira melhor? Lá no Evangelho tem uma prece para afastar os maus espíritos. Muito melhor do que aquela prece é a nossa transformação. A gente tem que mudar, tem que fazer diferente, tem que mudar os valores, tem que mudar os nossos padrões vibratórios, tem que se ocupar com coisas interessantes, né? Às vezes a gente se pega muito ocupado e tal, né? É bom. Quanto mais a gente se ocupar, melhor. Como dizia o seu Correia, pai da Solange e da Deia, né? Ele dizia assim: nós não reencarnamos para gozo
Só que ele falava meio portuguesado, né? Nós não reencarnamos para gozo de férias, né? Nós não estamos aqui para férias. A vida é linda, mas a gente não reencarnou para gozo de férias. Aqui a gente tem que trabalhar mesmo. E quanto mais a gente trabalhar, produzir coisas, mudar o mundo, transformar para melhor, melhor para nós mesmos, né? Quanto mais desocupados a gente fica, pior para a gente. Então a gente reencarna para trabalhar. Bom, então a gente é livre o tempo todo, mas como a gente está o tempo todo também mergulhado nesse oceano de vibrações, boas, ruins, estranhas, simpáticas, antipáticas, sombrias, luminosas, e o nosso pensamento, ele é um fluxo sobre o qual nós não temos controle, né? É aquilo que a gente chama de rede de conteúdos, né? É uma rede de significações, uma ideia, uma sugestão, uma visão, um som, um gosto, um cheiro, vão produzindo acessos a repertórios de conteúdos, de pensamentos que nós temos, que vão se ligando a outros infinitos conteúdos, formando aquilo, essa experiência meio incompreensível ainda para a ciência, chamada pensamento. Os espíritos vão adentrando essa rede, que é o nosso pensamento, como peixes que cruzam redes num rio. Eles vão transitando por essa rede, alguns ficam, né, se afinizam conosco. E nós entramos numa certa cumplicidade com eles, mais do que podemos imaginar. No final das contas, o que sobra no texto de Allan Kardec é esse status de liberdade próprio da condição humana. No final do texto dele, o que ele diz é assim, tá, tudo isso é verdade. No entanto, o ser humano, que é o espírito encarnado, ele está num status que é o status da liberdade. Ele é livre. E isso dá a ele dignidade. E isso atribui a ele a possibilidade de experimentar uma vida em que ele não está sujeito a nenhuma determinante que não seja as escolhas que ele próprio faz. E isso torna a sua trajetória mais digna, Allan Kardec vai dizer. Por quê? Porque se ele conquista coisas, ele deve primeiramente isso a ele próprio. Né? Então, quando a gente diz assim, a gente ainda guarda muito ranço religioso, meio medieval, né? Então é comum, às vezes um garoto faz uma prova, passa num concurso, ou uma pessoa ganha um prêmio e fala assim, ai, graças a Deus ele passou, se não fosse Deus, não. Deus existe, ele só não quer se envolver. Se o indivíduo não sair do lugar, ele não conquista nada. Todas as nossas conquistas, nós devemos a isso que Deus fez, que somos nós mesmos. Ele nos dota de todas as condições para conquistarmos aquilo que quisermos, no tempo e no espaço. E ele não interfere mais. Porque se ele interferir, isso será produzir uma injustiça, uma incongruência. Então, o que acontece? Se nós tivermos méritos, se nós tivermos merecimento, nós teremos vários auxílios, mas não porque Deus resolveu do nada nos auxiliar não. Isso são conquistas pessoais de cada espírito. Mais méritos, mais facilidades. Mais crimes, mais equívocos, mais lesões a nós mesmos e ao outro, mais dificuldades nós vamos criando no nosso caminho hoje e no produto de nossas ações durante as reencarnações vindouras, essas que teremos fatalmente que experimentar, porque nós criamos no mundo projeções daquilo que fazemos que vão retornar de alguma forma. Né? Então, isso que a gente está vivendo, essas dificuldades de agora, são os empecilhos que nós criamos lá atrás. Dependendo de como a gente está agindo agora, nós vamos criar condições melhores ou piores lá na frente, nas nossas próximas encarnações. E aí Kardec, no penúltimo
parágrafo desse texto vai dizer o seguinte: as faltas que cometemos têm, portanto, sua origem primeira nas imperfeições do nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral a que se destima, mas nem por isso tem menos livre-arbítrio. Então, olha como Kardec é muito claro. Ele diz: os sofrimentos que o homem vive são produtos do que ele fez, só. Isso é muito ruim. Por quê? Porque nos deixa muito angustiados. Seria mais gostoso ouvir assim, ó: os sofrimentos que você passa são culpa do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, da natureza do mundo, do trabalho que fizeram para você, do encosto, do clima. Não é. Por isso que tem gente que acha a doutrina espírita sem graça, porque não tem saída. Vou repetir a leitura, ó. As faltas que cometemos têm, portanto, sua origem nas imperfeições de nosso próprio espírito. Pronto. A responsabilidade é nossa. Nós não temos a quem culpar por aquilo que escolhemos fazer. Depois ele continua: a vida corpórea lhe é dada para libertar-se de suas imperfeições através das provas que nela sofre, e são precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que se aproveitam do fato para fazê-lo sucumbir na luta que empreender-se. Se ele sai vitorioso dessa luta, se eleva; se fracassa, continua a ser o que era, nem pior, nem melhor. É a prova que terá de recomeçar, e para o que ainda poderá demorar muito na condição em que se encontra. O que Kardec está dizendo aqui? Que, em geral, olha que triste isso, de verdade, em geral, as nossas encarnações, a gente cresce pouquíssimo. Em geral, a gente desencarna muito parecidinho com aquilo que nasceu. Dificilmente a gente ouve histórias de reencarnações em que a pessoa realmente tem, assim, saltos de evolução. E quando acontece, são casos que ficam até assim, são casos de livros. Em geral, a gente passa um monte de encarnações patinando, nem pior, nem melhor. Ó. Aí, quando a gente está patinando muitas encarnações, os benfeitores nos chamam e falam assim: ó, você está patinando faz muito tempo, nós vamos ter que dar um jeito nisso. Aí a gente vem naquelas reencarnações dolorosas, difíceis. Aquelas que a gente sofre muito. Parte boa: se a gente passa no teste, a gente dá um saltão assim. Vai para condições de luz, de espiritualidade muito superior. Em geral, não é isso que acontece. A gente reencarna, desencarna, e de verdade a gente evolui muito pouquinho, a gente muda muito pouquinho. Isso é muito compreensível e muito claro quando a gente se pega tendo reações muito parecidas uma vida inteira, principalmente quando pisam no nosso calo. Porque todo mundo consegue ficar muito bem durante um tempo, né? Está tudo na maré mansa. Aí, de repente, vem uma turbulência, alguém pisa no nosso carro. E aí a gente vira um bicho. E aí a gente fica morrendo de vergonha de que alguém saiba ou veja aquilo que a gente virou, que é aquele bicho. Que, na verdade, não era que a gente virou um bicho, a gente é aquele bicho que está lá adormecido, disfarçado de bonzinho, mas a gente ainda é aquele bicho. Aí reencarna em outro zoológico, na outra. Mas a gente é aquele bicho. A gente vai, né? Mas querer já é uma coisa muito importante, assim.
sentir-se mal quando a gente erra, ter essa angústia, esse conflito, esse mal-estar, esse desconforto, quando a gente sabe que erra, já é sinal de que a gente está num caminho adequado. Então, isso que a gente chama, às vezes, sentimento de culpa, etc., não é de todo ruim para a evolução espiritual. É lógico que não pode ser uma culpa paralisante ou boba, se sentir culpado por uma coisa que, na verdade, não é ruim. Né? Algo assim, sei lá, a criança estava fazendo birra que queria comer lá, né, um doce, e não era dia de comer doce, ela não podia comer porque ia fazer um exame, você ficou se sentindo culpado, porque a criança ficou muito triste. Não fique, ela merece. Por isso que ela reencarnou. Criança é tudo espírito velho reencarnado. Por isso tem umas que são intoleráveis. Entendeu? É tudo espírito, é a mesma coisa. Né? O legal é a gente se sentir culpado por coisa que é legal se sentir culpado, que a gente pisou na bola mesmo. Aí isso significa que a gente é decente, que tem vergonha na cara. A gente está se sentindo culpado de verdade por uma coisa que a gente errou e devia ter feito diferente. Então, assim, já que a gente sempre se sente culpado, vamos nos sentir culpados por coisas que vale a pena se sentir culpado. Não por coisas que a gente não deve se sentir culpado. Né? Mas é importante esse comichão, essa coisa que nos causa mal-estar, desconforto, né, emocional, é sinal de que a gente já não está no mesmo lugar. A gente está crescendo, a gente está evoluindo. Tem alguma coisa se movimentando aí nisso que a gente é, que a gente chama de espírito ou singularidade. Né? Quanto mais o espírito se depura, ó que bacana isso aqui, mais diminuem as suas fraquezas e menos acessível se torna aos espíritos que o solicitam para o mal. Sua força moral cresce na razão da sua elevação e os maus espíritos se distanciam dele. Então, a gente quer se livrar dos obsessores? É fácil, é só a gente não errar mais. A gente não quer espírito ruim influenciando a gente? É fácil, é só pensar só coisas boas. Tão simples. Não é? Não é isso? Está lá com uma, né? Essa coisa boa. O sujeito te roubou. Olha o petrolão e fala assim, que Deus abençoe esses irmãos. Né? Não pode, né? A gente quer que seja feita justiça, né? Mas ele não pode desejar o mal para o outro, só a justiça. E essa justiça, em geral, a justiça divina, o Chico Xavier uma vez deu uma entrevista falando que lá no mundo espiritual, a situação dos políticos corruptos, quando desencarnam, o lugar que espera esses espíritos, as colônias espirituais formadas por espíritos de políticos corruptos, empresários corruptos, que desviaram dinheiro que podia ser gasto para milhões de pessoas a benefício pessoal, diz que o lugar em que eles se encontram é infinitamente mais doloroso e sombrio do que o Vale dos Suicidas. Os corruptos. Mesmo porque, no Vale dos Suicidas, muitos de nós vamos. Cada vez que a gente toma umas a mais, fuma uns a mais, fala demais, se aborrece demais, se desgasta demais, são suicídios. Né? Tem até a história de um fumante, que era o Fran Lebowitz, né? Uma vez o repórter perguntou, por que você fuma tanto? Você não sabia que fumar é um suicídio lento? E ele virou assim, mas quem está com pressa? Né? Então é assim, cada vez que a gente, né, se enraivece,
né, fica com cólera, ódio de alguém numa situação, isso é uma forma de desencarnar antes do que era previsto. Então, o suicida não é só aquele que se dá um tiro, que se enforca, não. Suicida somos todos nós que podíamos cuidar melhor de nós e que vamos certamente morrer antes do prazo. E aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É assim. Então, nós estamos ali, ó, com esses que são chamados de suicidas. E que às vezes, inclusive, quando a gente fala dos suicídios, etc., vão para regiões melhores do que a que nós vamos. Porque ninguém pode julgar o grau de desespero de alguém que comete suicídio. E o grau de consciência que ele tem do ato que ele está praticando. Então, assim, há espíritos no mundo espiritual, sob a égide de Maria Santíssima, e essa informação quem nos dá é Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, né, as legiões de Maria, que cuidam, que recebem, que acolhem espíritos, né, que se suicidaram e cuidam deles no mundo espiritual. Orientam, amparam, como uma mãe, né, Maria de Nazaré, ela como uma grande mãe, ampara as criaturas em desespero que se arrojaram antes do tempo para a morte. Então, assim, bem ou mal, todos nós somos mais ou menos suicidas, em geral. O que Kardec está sintetizando aqui para a gente? Essa ideia é fundamental. Somos espíritos livres, por isso somos dignos, somos senhores de nosso próprio destino. Isso que nós somos é a construção que nós mesmos fizemos ao longo das múltiplas encarnações. Ninguém, nenhum espírito, nenhuma energia tem poder sobre nós se nós não estivermos em afinidade muito próxima com isso. Então, se a gente está mal e eles estão nos perturbando, a responsabilidade é nossa, que temos acesso a essa ponte vibratória com eles, e Kardec joga realmente na nossa mão essa responsabilidade. Os espíritos, eles podem nos ajudar, mas milagres para a doutrina espírita não existem. Espírito pode ser o espírito bom que for, ele não faz milagre. Os espíritos estão sempre prontos a estar próximos de nós, mas nós, em geral, não conseguimos, devido à nossa imperfeição ainda, ao nosso atraso moral, intelectual e espiritual, nós, em geral, não conseguimos estar próximos deles, o que é uma pena. Continuamos daqui a 15 dias.